Olá, seres divinos, tudo bem? Bora lá para mais um filme aqui dessa sexta-feira, mais uma dica de filme para você expandir a sua consciência. O filme dessa semana, ele vai estar falando ali sobre o não julgamento. Até o professor Hélio Couto comenta muito que nunca devemos julgar, porque nós nunca temos todas as informações. E esse filme vai trazer muito à tona isso, que não devemos julgar, porque nós não temos todas as informações. Ele conta ali a história de um homem viúvo e que com a morte, ali com o desencarne da esposa, ele se tornou um homem muito ranzinza, muito cri-cri, muito mal-humorado, muito assim, sempre tá bravo com algo. Então é uma pessoa que sempre tá ali brigando com alguém, sempre tá de mau humor, sempre é ranzinza, não, você não vê a pessoa dando risada, você só vê a pessoa reclamando e tudo mais. Ele fala muito disso, esse filme. E daí também ele vai contando a decorrer da história do filme, ele vai contando o do porquê que ele é assim, até o momento que se muda. Ele tem uma vizinha que vai morar na frente da casa dele, e ele é como ele se fosse o landlord, o gerente ali, que cuida como se fosse uma pequena comunidade que eles moram, que é uma rua que é até fechada, então é como se ele fosse o landlord, o responsável por aquele espaço. E daí, nesse momento, se muda um casal com duas filhas pequenas e ela está grávida do terceiro. E ela é uma pessoa que é de família de Porto Rico e ele do México. Então são duas pessoas extremamente que adoram conversar. Ela é muito bem-humorada, muito carinhosa, muito feliz. Ela sempre está conversando e tudo mais. E ele no começo ele acha aquilo assim chato, porque ele é muito mal-humorado. Ele não gosta de ter muito contatos, então ele é bem reservado. Então, no decorrer do filme, no decorrer do trama ali do filme, ela vai se aproximando cada vez mais e ele vai vendo nela também, se ele vai ajudando ela vai se aproximando cada vez mais e ele, em vários momentos do filme, ele tenta, tipo assim, eu cansei, não quero mais estar aqui, eu me aposentei do meu trabalho e eu não estou mais feliz, eu quero acabar com isso tudo. E daí é onde que dela começa sempre estar conversando, sempre pedindo ajuda para alguma coisa, é que o marido aconteceu alguma coisa com o marido, caiu da escada, e daí várias coisas acontecendo, só que ele também tem um problema no coração, que ele tem um coração muito grande pro tronco aqui, pro espaço que ele devia ser. Então ele conta essa situação para ela e ela sempre está ali ajudando e vai acontecendo várias situações. Até que chega um momento que ele passa mal, ele é levado para o hospital e tudo mais, e ela acaba ganhando o bebê dela também. Ela estava grávida ali, já nas últimas semanas da gestação. Daí, neste momento, eles pegam um carinho muito grande um com o outro. Eles se tornam grandes amigos durante muitos anos. Então, ela sempre ajudando ele, ela, o marido ali, sempre com ele, e ele sim, se torna muito carinhoso com ela. E daí, no decorrer do filme, que é onde que vem aquela história, nunca devemos julgar o outro, porque nós nunca temos toda a história, nós não temos todas as informações. Daí, no decorrer do filme, a pessoa ele explica, dá para entender o do porquê que ele é assim, por que que ele é mal-humorado, por que que ele é sempre ranzinza. Ele conta, daí passa isso a algumas partes do filme, quando ele era mais novo, ele conheceu a esposa naquele momento, e ele se formou, fez a faculdade, porque ele não pôde ir para o exército. O sonho dele era ir para o exército, mas só que ele não pôde, por causa que tinha esse problema no coração. E daí naquilo ele casa, tudo mais, eles se casam. E daí numa viagem de ônibus que eles estavam para tirar férias,
eles estavam voltando das férias, se eu não me engano, acaba acontecendo um acidente ali com o ônibus, e ela estava grávida, estava esperando o primeiro filho deles, e ela acaba perdendo o bebê e ela fica paraplégica. E ele cuida da esposa a vida toda ali, até ela ter o desencarne dela. E daí naquilo ele se torna uma pessoa muito ranzinza, porque daí ele conta ali no filme que a companhia de ônibus na qual ele sofreu o acidente, eles nunca se responsabilizaram, pegaram a responsabilidade, eles se responsabilizaram ali pelo acidente, por ela ter perdido o bebê, por ela ter ficado numa cadeira de roda, e ela sempre foi uma pessoa, mesmo com essa situação, ela sempre foi uma pessoa muito feliz, muito alegre, então que ela ajudou muito, ela era professora, ela ajudou muito a comunidade, então naquilo vai vindo situações que ele vai conhecendo alguns alunos dela também, e eles contam como é que ela era como professora, que ela sempre apoiou, ela sempre defendeu também muito o outro, sempre apoiou a inclusão de pessoas na escola, sempre apoiou tudo isso. Então, no decorrer do filme, ele vai conhecendo essa história que ele não sabia, e ele também acaba contando a história dele para essa vizinha. E é onde que depois de um tempo ela fala, se você quiser, eu te ajudo a doar tudo que é dela, se você não quiser mais ter que. Então acaba eles pegando uma amizade muito bonita, muito fofa, ele acompanhando o crescimento da criança, ali tendo uma amizade muito bonita, e até e chegou um momento que teve ali onde ele ajudando toda a comunidade ali, que é como se fosse uma quadra, uma rua ali, e ele, todos os vizinhos já estão ali muito tempo. Então ele tem um amigo que eles eram muito amigos, eles brigaram, mas quiseram internar eles, ele acaba ajudando muito ele pela amizade e tudo mais, e porque ele é muito esperto, então ele conseguiu entender que estavam querendo, ele pegou pequenos sinais ali, sabe? Entendeu que alguma coisa que a pessoa ali, a responsável de uma grande construtora, estava mentindo, e que ele estava tendo acesso a informações sigilosas de saúde. Então ele conseguiu entender isso e acabou ajudando também esse morador, e todo mundo ajudou muito ele. Ele foi sempre ajudou ali, acabou o pessoal tudo ajudando ele. Mas daí, nesse processo, muita coisa vai acontecendo. Você dá muita risada ali, porque ele tá querendo cometer algo com com a vida dele, mas sempre acontece alguma coisa. Quando ele vai acontecer, tipo, toca a campainha. Daí ele é visto depois como um herói. Então ele acaba acaba ali, que é toda aquela situação vindo para ajudar ele, para ele poder ajudar o outro. Daí até que chega no final, onde que realmente acontece ali, ele já sabe que ele pode, tipo, deixar ou ali morrer, desencarnar a qualquer momento por causa desse problema. Então ele escreve uma carta e tudo mais, e quando ele tem esse, assim, ali a parada, ele desencarna, essa vizinha que é muito amiga dele, que é de porto-riquenha, ela, tipo, se o marido dela, por exemplo, assim, olha, o Otto não limpou, olha, ali a calçada hoje. Então, aonde que eles encontram? Daí ele deixou uma carta muito bonita para o casal. Ele brincando muito, até na carta, alguns momentos, assim, é até engraçado que até na carta ele é meio que um pouco mal-humorado na carta, mas ele brincando. Então, ali a história desse filme é para você aprender a não julgar o outro, porque nós nunca temos todas as informações. Assista esse filme que eu super recomendo e você vai gostar. Otto, é incrível, está disponível no Netflix. Eu recomendo e você vai adorar esse filme. Gratidão, seres divinos, por mais esse vídeo, e essa é a minha dica de filme dessa semana.